retomando o Papo Rec, esse nosso projeto de trazer para vocês pessoas e assuntos interessantes. E um pouco da história de Curitiba está comigo hoje aqui, a Daunice Passo Limas, filha de Adail Sprenger Passos e autora de uma biografia antes do seu tempo. E eu acho que nós temos muito em comum, porque, para quem não sabe, Adail Sprenger Passos foi vice-prefeito de Curitiba, junto de um tal de Roberto Requião, que eu conheço um pouco. Bem-vinda, Daunice. Obrigada pela oportunidade. Seu pai foi uma figura política muito atuante no Paraná, em Curitiba, quando a política era uma coisa que ainda estava pegando fogo. Como é que é isso para você? Antes da gente entrar nele, você que foi filha de político numa época controversa do Brasil, para a gente ser politicamente correto. Bom, vamos primeiro pensar na parte da Revolução Militar, né? Eu era universitária e, fazendo letras, o burburinho político era enorme. Então, era passeata, era isso. Meu pai, nessa época, sempre apreensivo, né? E eu, uma pessoa politizada. Então, ele ficava muito, muito preocupado. E nas aulas, tudo, a minha independência me permitiu que na história de estudo de problemas, na aula de estudos de problemas brasileiros, uma vez eu dissesse assim: para que nós estamos discutindo estudos de problemas brasileiros se aqui na minha turma só eu sou filiada a um partido político? Então, nós estamos discutindo para as paredes, não tem interesse, né? Então, eu era arrojada mesmo e meu pai se preocupava com isso, né? Imagino. E depois, quando eu fiz o concurso para a prefeitura, concurso para o Estado, e meu pai sempre dizia que separava tudo, a família, um lado é política, outro. Então, eu fiz o concurso da prefeitura e para professora de 1ª a 4ª, e passei, ninguém sabia, passei em 5º lugar. Aí o prefeito da época, Roberto Requião, foi ver a lista, tinha uma Passos ali, chamou o pai e disse assim: quem é? Minha filha. Ali é que foi saber. Depois, no Estado, fiz concurso também, o pai estando na política, todo mundo de boca fechada. E eu fui fazer para professora de inglês do Estado. Entrando no colégio estadual, aí eu escutei: e essa vaga aí de inglês já está definida. Qual não foi a surpresa para mim também, que é a única vaga que estava disponível, eu conquistei. Olha só. Então, foi sempre assim, sabe? E quando o pai assumiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia, uma colega minha de colégio, na adolescência, perguntou para mim: está de malas prontas? Eu disse: não vou viajar. Eu sou professora, tenho que estar, neste momento, aqui trabalhando. Não, agora que teu pai é secretário, você vai trabalhar, vai sair da Secretaria de Educação para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Olha Eu só. disse: em absoluto, meu pai com o trabalho dele e eu com o meu. As pessoas confundem muito, né? Por Com quê? certeza. Por que um livro do seu pai, do Adail, e por que agora? A sua filha falava que a neta do Adail contava para nós aqui 100 anos de vida, faz 20 anos do falecimento dele, agora em fevereiro, do lançamento do livro. Por que você quis escrever? Porque primeiro, meu pai merece uma homenagem. E o poder público reconhece os homens que aí estão, os mandatários, os de toda a natureza. Meu pai não tem praça, não tem ponte, não tem rua, não tem coisa nenhum monumento. E ele se entregou
para Curitiba, que ele sempre amou. Mas eu não tenho a lei já tem a lei aprovada. Então, eu disse assim, se eles não estão fazendo, então eu vou fazer. Tenho que registrar o homem que ele foi. E a arma que eu tenho é o livro, né? E por que demorou tanto? Bom, imagine, anais da Câmara, anais da Assembleia, clipping de prefeitura, clipping de secretaria, muito material. Então, para fazer uma biografia, eu não tinha condições de contar a vida dele por causa dessa separação da vida política e familiar. Então, documentos, uma vastidão, são 40 livros, 40 anos de vida pública. Entrevistar, se eu me entrevistasse A, B ia ficar sensibilizado, né? Então, eu não podia entrevistar, não tinha condições de fazer pesquisa bibliográfica, por isso que demorou. Até que, em um determinado momento, eu achei 200 e poucos artigos de jornal guardados pelo pai. Tudo arrumadinho. Comecei a ler um por um, organizar e vi. Isso aqui dá a vida dele já de um tempão. Então, no início, eu complementei, né? E o grosso do livro, a parte mais importante, a publicação destes artigos, em que a fala dos repórteres é que dizem o que meu pai fez e o que meu pai pensou. Então, eu só fui a organizadora. Organizou a visão dos outros. Seu pai foi um dos fundadores, junto com o meu, do MDB. Sim. Né? E pouca gente, porque eu tô com 44. Se eu falar com alguém que tenha 30 anos, eles não sabem quem foi o meu pai. Que deixou de ser governador em 2010. Então, a gente tem uma geração que consome informação muito rápido e descarta a informação mais rápido ainda. Quando você traz esse Adail e você falou que são 2 Adails que você conheceu, o seu pai em casa e o político, o que foi dessa parte do político que mais te chamou a atenção quando você estava fazendo esse livro? Em primeiro lugar, a vida política do meu pai, eu acho que foi assim, a vida dele todo o começo, desde o nascimento até o término da vida pública como secretário de Ciência e Tecnologia, foi perfeita. Em que sentido? Se os matemáticos têm que a figura geométrica perfeita é o círculo, então a vida do meu pai, nesse sentido, foi perfeita, porque ele nasceu em Guarapuava, saiu de lá porque não tinha mais estudo além do 4º ano. E então meu avô veio para Curitiba para dar mais oportunidade de estudo e, consequentemente, melhores condições de vida para os 3 filhos. E a última atividade pública que o pai exerceu foi como secretário de Ciência e Tecnologia, que cuidava também das universidades. E uma das universidades mais novas foi a que tem uma das sedes em Guarapuava. E ali ele pôde cuidar daquilo que de onde ele veio, né? Um pouquinho só, mas eu tenho certeza que ele foi com muito prazer e amor para visitar aquela faculdade. Universidade, digo. Tem uma foto dele aqui no começo do livro de acervo pessoal que é a imagem que eu lembro, né? Porque eu tive mais contato com seu pai quando ele foi vice-prefeito do que quando ele foi secretário de Estado, porque eu já não morava mais. Já estava em outras. E eu tenho boas lembranças da prefeitura. Certo. Ele te arrastou para lá também? Você passou por isso? De visitar secretarias, de visitar a prefeitura, de fazer essas coisas junto, de participar disso? Ou ele protegeu vocês
desse mundo, porque é um mundo mais complicado esse da política. Como é que é isso? Ele sempre deixou a gente bem à parte. O único momento que ele fez questão de fazer, de que a gente fosse, foi quando o teu pai viajou, e daí ele assumiu a prefeitura, e aí ele nos convidou para ir até o gabinete do prefeito, onde ele estava trabalhando. É uma coisa complicada, né? Essa exposição. Porque você falou, são duas pessoas. E eu brinco, né? Eu tenho o Requião Filho, que é o deputado, e tenho o Maurício, que é o pai do Marcelo e do Matheus, que é outra vida completamente diferente. E você falou que você tem essas duas vidas do Adail colocada aqui na palavra dos jornalistas. E eu já vi que a sua filha, Gisele, que te trouxe aqui hoje, ela tem algumas histórias preferidas dela. E ela sugeriu que a gente perguntasse para você de um ícone aqui de Curitiba, que todo curitibano conhece, que é, no meu tempo, a Torre da Telepar, né? Hoje em dia, a Torre da Oi, já nem sei mais se é da Oi, já mudou de nome novamente. Como é? Mirante. Mirante Panorâmico de Curitiba. No meu tempo, Torre da Telepar. Qual que é a história dessa torre que o Adail estava lá no IPUC quando isso surge? Naquela época, o pai era o presidente do IPUC, e dificilmente ele contava alguma coisa, mas essa ele contou com muito orgulho. Então ele contou para mim, para nós lá em casa, que o pessoal da Telepar, que era a empresa de telefonia da época, disse que precisava fazer uma torre para instalar as antenas, né? Que naquela época houve ampliação de toda a telefonia no Brasil e tudo, então era necessário. Como Curitiba não tem montanha, então tem que fazer uma torre. E eles levaram lá para o pai o projeto, tudo já prontinho, com toda a coisa. O pai pegou aquele projeto e disse, eu vou estudar, e quando eu tiver a resposta para isso, eu sei que é necessário, não fiquem angustiados, mas eu tenho que pensar uma coisa. Aí ele pensou, depois ele chamou o pessoal da Telepar e disse assim, olha, eu quero perguntar para vocês se é possível fazer uma torre 3, 4 metros mais alta, porque ali a gente pode ter uma sala que poderá ser um mirante, um restaurante, alguma coisa que dê interesse para Curitiba. Principalmente um mirante. Todas as grandes cidades têm mirante, né? Então, Curitiba seria a oportunidade de Curitiba ter um. Aí eles pegaram todo o documento, foram lá e depois voltaram com um novo projeto lá dentro do IPUC com aquela sala incorporada. Olha só, e quando você passa por lá hoje? Não, o coração bate diferente, né? Olha assim, aquela coisa enorme. Assim, aquilo ali é culpa do meu pai. Isso aí é a grandiosidade que ele pôde produzir. Eu estou aqui nos 5 anos nada dourados, que você coloca aqui. E você coloca usando outra figura que eu conheci pouco, mas já escutei muito, que é o Lamartine. Lamartine. Foi um grande amigo do meu pai também, falando de subversivos. Isso. Você via o Adail como subversivo antes de escrever isso aqui? Não, eu não sei subversivo. Antes você está nesse livro aqui. Você via o seu pai com... Talvez... Não, eu não via. Ele via como defensor dos direitos. Tá? Ele era muito legalista, né? Então, como defensor dos direitos da pessoa humana. E esse subversivo aparece no livro porque o meu pai me carregava, você perguntou, carregava para a prefeitura? Não, ele me carregava lá para a Universidade Federal, para ver a exposição dos alunos dele, arquitetos, e para algumas palestras ou formaturas. E a formatura do curso de Direito, quando o Lamartine Corrêa Lira foi ao Paraninfo, ele me levou. E eu nunca esqueci a frase que ele falou, né?
E aí o Lamartine disse assim, me chamam, no discurso dele, mais ou menos, né? Me chamam de subversivo. Sou subversivo, sim, porque a palavra subversivo quer dizer colocar o que quer dizer subverter, colocar o que está embaixo e em cima. E se nesse país os direitos humanos estão embaixo, não estão sendo considerados e precisam ser a primeira coisa numa democracia, eu quero que eles fiquem como ponto principal da preocupação de todos nós. Então, sou subversivo, sim. E eu acho isso maravilhoso, porque pouca gente sabe o contexto histórico e o peso de uma fala dessa naquele tempo. Naquele tempo. E daí o Adail, entre outros malucos curitibanos, escolhem um MDB. Você coloca aqui, tem o Walter Pecuá, são vários nomes que fazem parte do folclore da minha família também. E você foi procurando essas reportagens, foi achando... Qual foi? Já fizemos um trabalho parecido, inclusive a Lana, que trabalha com a gente aqui, fez um trabalho parecido com o meu pai, mas já uma videografia, uma conversa que ela fez com ele. E a gente acaba descobrindo coisas ou histórias que a gente achava que era de um jeito, que na nossa cabeça, de quem viveu ali paralelo, era uma coisa, e quando a gente vai procurar daí o histórico, as pessoas que contam, é de outra. Tem alguma dessas histórias aqui que para você era um pouquinho mais romantizada, assim, ou menos romantizada, e quando você achou, você teve uma visão diferente daquele ocorrido, daquela coisa... daquela decisão? Assim, eu digo assim, de um lado, assim, assim, nesse capítulo aí mesmo? Ou tem não, em todos eles, no seu livro aqui. Teve alguma coisa que você falou assim, nossa, mas isso aqui eu lembro um pouquinho diferente, olha como foi mostrado pela imprensa diferente aqui, ou olha como essa parte aqui eu não sabia. Eu vou tomar uma coisa assim que... eu entendi depois, né? Porque as pessoas me contaram. Na Câmara de Vereadores, né, o pai era muito rígido com dinheiro, por exemplo, ele poderia colocar qualquer parente ali, né, mas o secretário imediato era dele, porque ele tinha que... Se ele tivesse que xingar alguém ali em quatro paredes, só ele que poderia estar ali, né? Então, esse assessor, né, contava assim que o pai era assim, a Câmara toda parava quando ele começava um discurso e que eles o chamavam de professor. E muitas consultas para discussão de projetos e leis, tudo, os vereadores iam procurá-lo. Mas eu nunca vi meu pai, poucas vezes eu vi discursando, né? E daí eu consegui ver em alguns momentos essa fase dele de discurso. Realmente, ele começava baixinho, ele gritava, ele enfatizava as palavras, falava forte, né? Ensinava, né? Ele sempre, como professor, ele pesquisava antes das coisas serem faladas. Um episódio que também me chamou a atenção, e ele até chegou revoltado em casa, né, para mostrar o que é diferente. Então, que não é bem assim, porque todo mundo romantiza um plenário. E aquilo é uma guerra. Uma guerra entre pessoas. Mas o meu pai estava com uma guerra em favor de pessoas que não estavam no plenário. Né? Era essa a função do deputado, do senador. Ou pelo menos deveria ser, né? Porque na Constituição ainda está lá. Está lá. Né? Na prática, a gente vê tão pouco disso. Então, aí o
pai chegou, estava sendo discutido na Câmara o IPTU. Agora é época do IPTU, então é bem apropriado. Bem apropriado. Aí o pai disse assim, mas isso está muito caro, está muito caro. Eu disse assim, como que eu vou convencer esse povo a dizer que tem que abaixar, tem que abaixar? O valor não dá. Então, ele fez uma pesquisa na periferia, quem era proprietário das casas e tudo, quanto que tinha que pagar, aquela coisa toda. E aí veio para o plenário. E no plenário ele disse assim, olha, gente, fulano de tal, Beltrano, Ciclano, ganham tanto, tem que pagar tanto de IPTU. Então, naquela época não era parcelado. E aí eu não vou dizer qual era o prefeito, porque eu não fiz essa pesquisa, né? Uhum. Só me lembro do fato. E ele vinha para casa assim, pelo amor de Deus, essas pessoas vão ter que parar de comer para poder pagar o IPTU da sua casinha própria, herdada, ou não sei. Aí ele brigou, discutiu, e aí é que veio o parcelamento do IPTU. Então, assim, você perguntou de alguma coisa que é e que não é. Então, nesse caso, hoje tem televisão, hoje tem uma porção de coisas, gravações, então a gente percebe as discussões, né? E você não tinha essa percepção de tudo o que acontecia na Câmara? Não tinha, porque a tecnologia de comunicação não permitia, né? Era tudo em quatro paredes. Era bem fechado. Eu estou vendo aqui, a gente vai folhando conforme a gente vai conversando, associações de bairro, que é uma coisa que ele e o Requião fizeram muito, a criação das associações de bairro, das ocupações em Curitiba. Uhum. E esses bairros que não existiam, que hoje a gente chama de ocupação, invasões, né, que hoje é ocupação, quando você passa por eles hoje, e eu acho isso muito engraçado, porque tem alguns bairros que eu passo hoje que tem casas enormes, de 2, 3 andares, piscina, carro na porta. E aquele bairro ali era uma ocupação lá em 1975, 85 ali, com casebres, que tem foto lá em casa de reunião feita em barracão. Quando você passa por esses bairros, esse pertencionismo da cidade você tem? Essa cidade aqui, meu pai ajudou a construir. Isso aqui, meu pai que trabalhou. E assim indo. Você tem essa? Bom, eu lembro... tenho um pouco disso em alguns lugares que eu passo. Eu tenho uma visão, assim, primeiro é o meu de infância mesmo, Primeiro eu morei no Capanema, hoje é Jardim Botânico. A minha casa era a penúltima da Rua Ildebrando Araújo, que termina no Velódromo. Antes a gente terminava, ela ia pelo Velódromo e terminava na BR, né? Então, quando eu vejo assim o Velódromo como um atrapalho para o meu acesso... A sua casa, gente. E depois do Velódromo, não tinha, depois da BR, não tinha nada. Na minha casa, passava leiteiro para vir do Boqueirão trazendo leite fresquinho. Passava a turma dos soldados para treinar no Guatupê. Eu nem sabia que existia Guatupê. Passava a cavalo. Imagina a minha infância, no centro da cidade era... Tem saudade dessa Curitiba mais simples? Tenho, e a mais moderna me preocupa. Porque, principalmente, quando você olha assim, o mapa de Curitiba, você vê que teve uma época de grande lotamentos, né? E aquele desrespeito, eu posso dizer que na época que eu era criança, era ignorância e inexistência de leis. Eu estudei no colégio no Grupo Escolar Ildebrando de Araújo, tá? Passei a morar ali em 53 e o grupo foi inaugurado em 57. Então, ali, nesse período, muita gente foi morar com criança.
E a única praça do bairro foi entregue para a escola, hoje Colégio de Brando Araújo, né? Uhum. Então, quando eu vejo isso, isso me magoa, né? Outra parte também, quando você vai ver a ocupação, os loteamentos de Curitiba, você vê que tem casa que termina no Barranco do Rio, né? O fundo de vale era desconhecido pelos planejadores não era ignorado, porque acho que ele sempre existiu, não sei quando que a lei era ignorado. Então, as casas iam até... Existe em Curitiba, no Córrego dos Padilha, que a praça, o local de esporte termina na Barranca do Rio, né? Então, isso é que me preocupa. E aos poucos, por isso que eu digo que o pai antes do tempo. Ele era um urbanista, né? Ele me ensinou, ele mostrava as coisas para mim e tudo que ele... Ecoville, dos bairros chiques hoje de Curitiba. Você traz o Ecoville aqui, né, que é a conectora número 5, que é a Padre Agostinho, que vira Parigô de Souza, que... É uma mania horrível aqui de Curitiba, né? Pegar a mesma rua e dar 14 nomes diferentes, né? É um horror. Eu me perco, porque eu chamo ela de Padre Agostinho do começo ao fim. Né? E o seu pai participou dessa discussão, das conectoras do Jaime, da mudança do eixo de Curitiba, que Curitiba era para crescer para o outro lado. E daí a gente teve essa alteração através das duas conectoras e criou-se... O Bigorrilho virou Champanhar, né? Os bairros, como você falou, você era do Jardim Capanema, hoje Jardim Botânico, né? Eu sou nascido e criado no Bigorrilho, hoje em dia é Champanhar. Então, o Ecoville, que é Moçunguê. Daí vão mudando. Você viu isso acontecer em casa? Você você falou que ele te trazia para essa discussão. Então, essa discussão dessa Curitiba, mudando de eixo. Esse aí, tudo eu não coloquei no livro, então agora é a oportunidade de, neste programa, contar. Bom, aí veio o plano diretor, começa com a alteração do plano diretor. E aí foi feito lá, então, o que está aí, né? Mas o que está hoje foi a partir do estudo, do IPUC, aquela tramitação normal, né? Mas quando o pai tomou conhecimento, que viu que seria permitido arranha-céus, um coladinho do outro, aí o pai começou a levar os outros a perceberem que Curitiba é uma cidade muito fria no inverno, que se colocasse o projeto, a proposta da lei de zoneamento para aquela região, né, como estava, nós teríamos uma nova Copacabana em Curitiba. Era assim que ele determinava. E ele chegou a definir a situação, né? Então, aquilo ali diz assim, puxa vida, né? A circulação, tudo isso. Então, fico feliz que mais tarde a Ecoville obedece essa separação dos prédios para facilitar a insolação, ventilação, etc, etc. O que não aconteceu com as Mercedes e o Champanhar, né? A gente virou um paliteiro. O pai foi uma voz no gelo. Adail Sprenger Passos não é integralista. Isso aí... Traz isso para esse pessoal mais novo aqui para nós. O pai, depois ele não gostava, não queria ser engenheiro, né? Mas foi a opção que tinha na época para fazer a faculdade. E ele se chamava... eu não quero ser empilhador de tijolo. Então, ele tentou várias oportunidades de emprego logo depois de formado. E quando ele
aí apareceu uma oportunidade de trabalhar lá em Cafeeiros, que é distrito de Cruzeiro do Oeste. Era a companhia paranaense, né? Agora esqueci o nome da companhia. Ela era dos ingleses, que fundou Londrina, Maringá, tudo, e já estava lá em Cruzeiro do Oeste. Uhum. E ele foi trabalhar como engenheiro para o desmatamento, entre aspas, né? Com a futura assentamento, não seria assentamento, mas dos agricultores, plantadores de café. Então, seria tirar a mata, e aí eu fui com ele em 55 para lá, né? A família toda foi, tudo. E lá ele viu como é que era a filosofia de vida, de implantação que os ingleses já vinham trazendo. Era assentamento dos chacreiros, dos fazendeiros, com estrutura de estrada, já tinha estrada, tinha luz elétrica, serraria, farmácia, hotel e o escritório da companhia. Posto de saúde, toda a infraestrutura, né, para fazer com que eles tiram a madeira, beneficiam, vendem. Então, para depois colocar a plantação, né? O pai ficou pouco tempo porque veio aquela geada, daí a coisa mudou. E com isso ele aprendeu, né? Veio para Curitiba e aí começou a estudar economia na Federal e se integrou ao PDC, Partido Democrata Cristão. Não esse agora, é um outro antigo, né? Bem diferente. E um dos integrantes era Ney Braga, né, que estava se preparando para ser governador. Aí, governador, quando ele se elegeu, chamou o pai para a sua equipe. Mas o Jânio Quadros ganhou e pediu que o Ney Braga indicasse 2 pessoas para o INIC, Instituto de Imigração e Colonização, Instituto Nacional de Imigração e Colonização. O Adail esteve lá, colonização, tudo, então ele é capaz para fazer a parte técnica. E indicou um deputado para ser o presidente. E o pai foi. Então, daí o pai, a primeira coisa que ele fez foi analisar a situação do INIC. Desde aquela época, as coisas não andavam bem. Ainda se viu irregularidades, desvio de função da instituição, tudo. Fez um relatório, apresentou para o presidente, disse, leve para o Jânio. Quando chegou... E aí, antes de chegar no Jânio, o corredor, né, chegou, olha, ele está denunciando isso, está fazendo aquilo, blá, 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 blá. E daí, na Câmara Federal... teve um deputado que disse que o pai era integralista. Aí o pai pediu que um outro deputado do Paraná o defendesse. Olha só. Então, e todo esse projeto que o pai fez, né, aliás, toda essa denúncia chegou nas mãos do Jânio, e no dia 23, ele fez 23 de agosto, né? 24 de agosto, 23 de agosto que ele renunciou. Um dia antes ele assinou. Só que ninguém tomou providências, anos e anos, e a coisa continuou do mesmo jeito. Continuou do mesmo jeito. Então, daí foi vereador, vice-prefeito, presidente do IPUC, secretário do Estado, 40 anos de vida pública. Foi vice do senhor Roberto Requião, meu pai, o que nos aproxima muito essa história aqui. Aonde o pessoal acha essa história aqui? Essa história está na editora Inverso. Inverso. Da editora Inverso. Inverso, é. Foi um prazer ter você aqui, trazer um pouquinho dessa história. A gente tem esse problema com esse pessoal que não conhece história, não entende nada de Curitiba e acaba virando prefeito. Né? A gente já viu essa nossa cidade ter tantos bons prefeitos e tantos maus prefeitos.
E depois, considerando... E outro dia eu descobri uma coisa que me deixou muito orgulhosa. Sabe quem que fez o plano do aterramento do Flamengo? No Rio? No Rio? Agache. O mesmo que fez o plano diretor de Curitiba, o primeiro, né? Então, e depois o Burle Marx é que fez o paisagismo, né? E por isso que nós temos uma cidade maravilhosa, com um plano diretor de respeito. Mas daí você já vai ter gente ficando brava com a gente aqui, porque eles acham que foi o Jaime que fez tudo. O Jaime foi um ótimo prefeito para uma área da cidade. Não, mas as ruas, assim, a República Argentina, a Silva Jardim, a Avenida Paraná, todas elas são do Plano Agache. O coraçãozinho de Curitiba anterior, parece uma aranha. Anterior. Adonícia, obrigado. De nada. Por trazer a gente. Espero que vocês consigam aprender mais sobre Curitiba lendo aqui. Eu acho que é uma homenagem justa. Se ninguém fez, você foi e fez. Eu acho que ele se sente mais homenageado. Mas o que eu descobri mesmo, com todas as vendas, todas essas coisas, e com as notícias de hoje em dia, né, foi que o Brasil não tem atentado à democracia só lá no 8 de janeiro. Todos os dias, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, nas administrações públicas, federal, estadual e municipal, todos os dias estamos transgredindo as leis e cada transgressão é um atentado à democracia. Desde 1500. É um atentado à democracia e, para mim, é um câncer. Tá? Que fica assim, bem divino, quando vê a coisa está enorme, não tem mais conserto. O negócio subversivo pega, né? Obrigado, Adonícia. Obrigado para vocês que estão assistindo a gente. Gisele, obrigado por trazer sua mãe aqui conosco. Espero que o livro de vocês seja um sucesso. E eu falei, espero que as pessoas aprendam um pouquinho mais sobre a história. Eu não sei o que vai acontecer comigo depois. Nada. Mas eu não posso ficar quieta. Porque 2 oportunidades na minha vida eu tive com, assim, uma é uma história de um professor americano que teve uma doença degenerativa e o aluno mais amigo dele foi visitá-lo durante todo o processo. Na primeira reunião, depois que eles se acalmaram com a emoção, aí o professor perguntou: "Você hoje trabalhou só para você ou para o teu país?" E agora, quando morreu o Abílio Diniz, numa das entrevistas que ele deu, o repórter encerrou a entrevista com o seguinte questionamento: "Que pergunta que você faria para você mesmo?" Aí o Abílio disse assim: "O que eu vou fazer hoje para o meu país?" É um sentimento bonito de nacionalismo que muito pouca gente tem hoje. Então, esse livro é em parte por causa... Não, a última veio depois do livro, mas por causa daquela primeira. Obrigado, Adonícia. Obrigado por ter De vindo. nada.